Paz seja convosco. Hoje é o dia 247 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos no livro de Ezequiel e hoje faremos a leitura do capítulo 40 ao capítulo 42. O que eu vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia, senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente, vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, junto ao lado do portão, e segurava uma fita de medir, feita de linho, e uma vara de medir. Ele me disse: Homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo o que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vou contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou uma vara de medir que tinha 3 metros de comprimento e mediu a muralha. A altura era de 3 metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto, mediu a entrada, tinha 3 metros de extensão. Adiante havia uma passagem, com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento, que dava para um salão que ficava em frente do templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão, e era de 6,5 metros, e o espaço entre os portões, quando abertos, eram de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta, que tinha 0,5 metro de altura e 0,5 metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois, o homem mediu a distância da parede dos fundos, de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu 12,5 metros. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem, de fora da porta até a parede mais distante, na última sala, era de 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora e na frente delas havia uma área calçada de pedras e em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os 2 portões e era de 50 metros. Depois, o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora. As 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão tinha as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12,5 metros. O salão e as janelas e as figuras das palmeiras gravadas eram iguais às dos portões do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o salão estava no fim, de frente para o pátio.
Do outro lado do pátio desse portão do norte havia uma estrada que dava para o pátio de dentro, igual a do lado leste. O homem mediu a distância entre esses dois portões e deu 50 metros. Depois, o homem me levou para o lado sul, e lá havia outro portão. Ele o mediu, e era do mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas, exatamente como nos outros. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais a dos outros portões. Nas salas deste portão também havia janelas. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até este portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão, que era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro tinham a mesma medida que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem haviam figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes inteiras, enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem haviam figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifícios. Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício, não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Do lado de fora do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta do norte. Assim, havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. As 4 mesas, em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados, eram de pedra cortada. Tinham meio metro de altura e 75 centímetros, tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de 7 centímetros e meio de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia 2 salas, uma com frente para o sul, que ficava ao lado do portão do norte, a outra, com frente para o norte, ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo,
e a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi. Só eles tinham direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio de dentro. Era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha 2,5 metros de comprimento por 7 de largura. E nos dois lados haviam muros de 1,5 metro de grossura. O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura. E havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado. E mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida foi até o último salão, mediu a passagem que dava para ele e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos dois lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão, era quadrado, com 10 metros de cada lado, e ficava diante do salão central. Aí o homem me disse: "Este é o lugar santíssimo." O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de 3 metros. E em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar, e assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vista de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Haviam 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos que estavam construídos encostados na parede do templo em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, o fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio, até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado, e esse comprimento também era de 50 metros. O salão da entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo, até o alto das portas, estavam todas cobertas de figuras entalhadas, de palmeiras, de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira, depois um animal e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha 2 caras, uma cara de homem, virada para a palmeira de um lado, e a cara de leão, virada para a palmeira do outro lado, e assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. As batentes do lugar santo eram quadradas.
Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metros de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio. Haviam figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia na parede. Nos lados do lugar santo haviam janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício, do lado norte, media 50 metros por 25 de largura. De um lado, dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo, e de outro lado, dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares e cada um deles ficava mais para dentro do que os de baixo. No lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficava mais para dentro. Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo, havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio, que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual ao do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entradas. Havia debaixo dos cômodos uma porta no lado sul do edifício, na ponta leste onde começava a parede. O homem me disse: esses 2 edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocaram neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste, e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste, tinha 250 metros. Aí ele mediu ao lado norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Concluímos a leitura de hoje. Não esquece de apertar o botão do gostei para que este vídeo chegue para muito mais pessoas, para que o aplicativo recomende para muito mais pessoas. Então, também compartilha para que a palavra de Deus alcance o coração dos seus amigos, dos seus conhecidos. E eu te espero amanhã. Que Deus te abençoe. Beijo. Tchau, tchau.